uma mudança radical, né? Ele muda, inclusive, agora tira a direção, né, no 306, de um local público, né? Em qualquer local dirigir embriagado, né? Então, seria bom se pegasse, né? Mas essa lei do município, especificamente, seria mais uma que não pegaria. Obrigada. Senhor Juliano, Obrigado, boa noite. Eu sou jornalista e estou aqui representando a TV Tem. Enfim, é um problema social que a gente convive todo dia, né? Vou começar falando pelo vídeo, a gente percebeu que além das cenas chocantes que a gente viu dos acidentes, uma coisa que também me chamou a atenção, apenas uma cena de alguém sendo preso que poderia ter provocado naqueles acidentes. Então a gente cai naquela mesma situação da legislação que o doutor Renato estava falando, que precisa ser mudado. Mas antes disso tem que mudar, sim, a escola, educação em casa, o cultural, enfim, a gente sabe que o problema está em todos os níveis da sociedade, que não é fácil de se arrumar, né? Vocês podem até se perguntar assim, todos os dias vocês assistem ou um dos nossos telejornais, ou às vezes um jornal impresso, sempre tem um acidente, em alguma rodovia da região, alguma morte. As pessoas se perguntam, mas todo dia a mesma coisa? É a realidade que acontece na sociedade, a gente precisa mostrar essa realidade. Banaliza um acidente em rodovia, todo dia a mesma coisa, mais um número. Sim, é mais um número, as pessoas se chocam todos os dias. Porque poderia ter sido você ou um filho seu, ou de repente alguém que você conhece. Enfim, a gente dá esse tipo de notícia consequentemente e seguidas vezes, porque realmente é um problema social muito grave. A gente não pode, mais uma, não, vamos dar, não, a gente dá, pode ser no meio de qualquer informação mais importante ainda para a sociedade. Mas é a realidade que a gente vive, então a gente não pode deixar de dar. Quando esses acidentes envolvem imprudência, é difícil a gente conseguir acompanhar o caso de cada um, o inquérito de cada um, mas quando envolve embriaguez ao volante, as coisas se tornam muito maiores, né? E aí se há discussão ao vivo com especialistas, chama números regionais de acidentes, a gente vê que realmente as coisas estão cada vez pior. A gente tem acesso a esses dados, a gente percebe que realmente é preciso fazer alguma coisa como essa que a gente está fazendo aqui hoje. E existem entidades, existem as pessoas preocupadas com isso. O problema é mobilizar a sociedade, que a imprensa, ela tenta fazer isso de alguma forma, né? Mesmo repetitiva, a gente tenta fazer isso. O que a gente gostaria de noticiar mais ainda são as condenações com relação a esse, envolvendo a embriaguez ao volante. Isso tem sido muito pouco noticiado, porque realmente a gente não tem o que noticiar. Quando acontece um júri por dolo eventual, alguma coisa nesse sentido, a gente está ali mostrando, a gente dá o nome das pessoas, relembra o caso de 4 anos atrás, é impressionante. Esse mês mesmo teve um júri como esse, de um caso de 2004. Então a gente percebe também que, além da lei errada, a gente tem esse procedimento jurídico que também dificulta essas punições, né? Eu acho que é de se pensar em todos os sentidos mesmo, educacional dentro de casa, né, o pai que bebe e que o filho está vendo, na escola, enfim, com mais ações. A gente não quer só noticiar os acidentes porque somos obrigados a mostrar a realidade, a gente quer noticiar também a consequência disso que é provocado, assim, a penalidade que são aplicadas. E isso tem sido muito, muito raro. Quando acontece, um promotor sempre liga para a gente e fala, hoje vai ter um júri, porque ele está preocupado não com o papel que ele desempenha como promotor, mas com o papel que possa passar uma lição para a sociedade, né? E a gente, na nossa parte, a gente tenta mostrar isso da melhor maneira possível, relembrando pessoas que sofreram acidentes, relembrando acidentes que chocaram a cidade, como esse que o doutor falou agora há pouco desses 2 jovens. Existe um inquérito aberto, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida no meio, né? E assim, bom, o que a gente espera é realmente que a sociedade entenda com o dia a dia, mostrar essa realidade, que as coisas acontecem mesmo, e que não vai parar de acontecer enquanto não vier a consciência de cada um. Acho que é por aí que a gente tem que começar a trabalhar mesmo. Só aproveitando a sua fala, o doutor Renato expôs isso muito bem, da dificuldade nossa, enquanto aplicadores de direito, de conseguir fazer que essa lei seja efetivamente cumprida em função das filigranas jurídicas, das discussões e do procedimento legislativo que fez essa lei ficar realmente bastante de difícil aplicação.
E lembrando também dessas questões com relação à divulgação, eu vi horrorizado recentemente que um motorista perdeu o controle de um ônibus, ele teve um mal súbito e acabou sendo linchado. Nós estamos gerando na sociedade uma coisa que parece uma pressão interna, uma situação de bastante risco, bastante grave. Todo mundo está muito explosivo. Qualquer pessoa que dê uma encostadinha no seu exoesqueleto, dê uma riscadinha no seu carro é motivo, às vezes, para um homicídio. Tá certo? Temos casos, vários casos de uma pequena batida de trânsito que acaba em situações horrorosas. Então é muito interessante a divulgação, o papel da imprensa, e é muito interessante também a conscientização. E é por isso que eu fiz aquela provocação. A gente às vezes fala, mas as pessoas continuam bebendo, as pessoas não respeitam. E vocês, especificamente, nós, estamos fazendo a nossa parte? É isso que eu acho interessante. Dá licença, só um minutinho. Só complementando, ele falou de educação e educação no trânsito. Então, seria uma das soluções, uma disciplina a ser inserida no ensino médio? Como qualquer uma outra, porque a idade está na nossa frente. Não depois que acontece, mas antes que aconteceu. É um preventivo. Então, isso já não alcançaria a minha geração. Não, sim, eu acho que tem muitos filhos hoje que dão exemplo para pais, né? A gente vê o contrário acontecendo também. Eu acho que isso contamina, né? Na verdade, a gente começa colocando o dedinho na cervejinha do pai, ensina o filho e aí vai indo esse círculo vicioso. Por favor. Boa noite. Eu sou o Odair, eu venho representando a Diocese, tá? Coordeno a Pastoral do Menor, uma comissão diocesana de prevenção às drogas, a qual várias pessoas fazem parte, até o Dr. Renato já esteve presente em algumas reuniões. Nós já fizemos esse ano, né? E vamos fazer a segunda semana de combate ao alcoolismo, no mês de fevereiro. E até a TVT nos deu um apoio, divulgou, mas nós vimos como as pessoas não se preocupam na questão de álcool, né? Nós estamos vivendo toda a pressão da droga, o crack, o óxido, e as pessoas colocam a droga como se fosse a última, a menos agressiva, né? A própria sociedade, as escolas, a própria igreja também, nós discutimos isso dentro da igreja, e quero cumprimentar, principalmente o Dr. Eli, né? Na questão da fala da valorização da vida. Como que nós vivemos aí, fazendo um trabalho dentro da Diocese, a prevenção, falar sobre prevenção. As pessoas muitas vezes acham que falar de droga é mostrar o problema, até mesmo folders, muitas coisas que vem informação falando sobre o problema, sobre a química, sobre a destruição. Mas analisando livros, psicólogos, né, toda a formação acadêmica nessa área de formação sobre vida, nós estamos vendo que estamos perdendo a pessoa humana, como o doutor Eli falou. E entrando na questão da lei, como o doutor Renato Pupo falou, eu tenho uma experiência na pastoral carcerária já há 10 anos, visitando presos, estando direto com aqueles que já estão em caminho ali para a sentença, principalmente no CDP. Esses dias eu me deparei com um preso que foi preso por causa da lei da Maria da Penha, né? Chegou embriagado, um trabalhador, 5 anos dentro de uma empresa, chegou bêbado, pelo momento ali de agressividade por causa do alcoolismo, bateu na mulher, no outro dia estava na delegacia. No outro final de semana, preso no CDP, a mulher foi lá levar a comida, dar o carinho, o abraço a ele. E quantas coisas, muitas vezes, as pessoas vão ali e, pelo motivo do álcool, das drogas, vão ser julgadas, condenadas, pagar os seus erros, mas ali sofre uma pressão psicológica, toda uma questão de experimentar a criminalidade sem ter participado do crime, e muitas vezes sai dali ser um destino.
isso muitas vezes destrói as vidas. E nós falamos sobre a lei, é preciso, nós somos a favor, temos que aplicar a lei tem que ser severa, mas nós estamos falando de vida também, de um dependente de álcool que, quando monta no seu carro, sem uma condição, uma pessoa doente, sem equilíbrio, é preciso também, analisando tudo isso, quando nós pegamos um dependente de álcool, de droga, que vem no nosso grupo de autoajuda, procura a gente, com todo o problema na família, no trabalho, e muitas vezes nós também olhamos assim, né, as famílias, a sociedade hoje. O pobre é o bêbado, é o andarilho, e o rico é o alcoólatra. É alguém que está em classes sociais, mas está com o mesmo problema. E nós vivemos isso diante da situação. Quem tem dinheiro é absolvido, tem um bom advogado, tem uma boa defesa. E o pobre muitas vezes não tem. Só que ele é o mesmo, se colocarmos na questão de doente, é o mesmo doente. Então, além das leis sérias, nós temos que procurar o promotor como penas alternativa também, como tratar, a busca, a solução para o problema, porque ele vai cometer um crime, vai ser preso, e depois vai sair, vai se tornar a dependência do álcool ou droga, ele vai cometer o mesmo crime, porque o problema dele não foi ter montado alcoolizado num carro e bateu, matou, machucou alguém, né? E penas leves também, bateu num poste aí, estava alcoolizado, dando ao patrimônio, ele também vai ter uma pena para que ele possa resgatar o valor de vida. Então, nós olhamos assim, como dependente, ele é um dependente de álcool, ele também é considerado como um dependente de droga, sim. Ele não é só um infrator, mas é alguém que precisa ser tratado, ter condições, o Estado precisa criar mais projetos, buscar mais alternativas junto ao município. Nós estamos vendo aqui no município, estou aqui com o representante, tenente da Associação Antialcoólica, quantas dificuldades as entidades, né, sérias, que ajudam e às vezes sem condição financeira, sem recursos do governo e do Estado. Agradeço, parabenizo pelo trabalho, inclusive.